Então, começando o nosso assunto, a Septuaginta, né? É impossível falar da Septuaginta sem falar de Alexandre o Grande, né? O grande imperador Alexandre, famosíssimo, e a sua biblioteca extraordinária, né? Então, a história da versão grega do Antigo Testamento começa com a história de uma cidade, de uma biblioteca. A cidade de Alexandria foi edificada um ano após a vitória de Alexandre, o Grande, né? Sob o imperador persa Dario III. Essa vitória, nessa vitória, Alexandre libertou o Egito do domínio persa e assim foi recebido como um herói libertador, tá? Muito bem. A cidade de Alexandria foi edificada no delta do Nilo no segundo e no segundo e no século terceiro antes de Cristo já era uma das grandes capitais intelectuais do Mediterrâneo. Você vê aí a grandeza e a repercussão, né, desse grande feito de Alexandre. Bem, parte dessa fama de erudição da cidade não se deveu somente a Alexandre, né? Alexandre trouxe aí um legado, tá? Então, essa erudição da cidade se devia ao seu rei Ptolomeu II, Filadelfo, que já era mesmo um homem de muito culto e patrocinador da cultura, tá? Entre seus maiores feitos como regente, autorizou a edificação de uma das maiores e mais importantes bibliotecas do mundo, a Biblioteca de Alexandria. Sugere-se que essa enorme biblioteca chegou a ter em seu acervo cerca de 1 milhão de rolos de papiro. Gente, 1 milhão de livros impressos hoje já não é pouca coisa, né? Agora pensem em 1 milhão de rolos de papiro. É um trabalho realmente assim, hércules, porque antes da invenção da imprensa era muito difícil produzir livros, né? Os livros eram copiados à mão e o papiro era o material utilizado para se gravar, né? Os códigos, as letras, os textos. Então, realmente era um trabalho tremendo, tremendo, tremendo. Se hoje já é tremendo produzir 1 milhão de livros, né? Imagine você ter 1 milhão de papiros de rolo. Coisa assim extraordinaríssima, com toda certeza, tá? Bem, então por tudo isso, Alexandria era uma grande capital de erudição no século III antes de Cristo. O grande centro da cultura do mundo antigo, do mundo ali mesopotâmico, né? Bem, neste período, pessoal, Alexandria era também uma cidade pátria para um número considerado de judeus dispersos de sua terra, os judeus da diáspora, né? Bem, esses judeus alexandrinos eram homens e mulheres de duas culturas. Viviam sua vida religiosa como hebreus e se alimentavam da cultura grega por outro lado, porque estavam inseridos, né, nessa cultura. Seria mais ou menos como os judeus que vivem no Brasil, né, ou que vivem em outros países, né, têm a sua religião, mas também são embebecidos, né, embebidos da cultura local, certo? Bem, a cultura grega, o helenismo, penetrou tão profundamente entre os judeus da diáspora que o hebraico, aos poucos, quase não era mais falado, tá? Ou lido nas sinagogas egípcias daquela época. Vamos falando aí a partir aí do terceiro século antes do nascimento de Nosso Senhor. Então, foi nesse contexto, tá? Numa cidade egípcia, vibrante de cultura grega, como era Alexandria, que uma grande quantidade de judeus da diáspora, né, sendo fortemente influenciados pelo helenismo, foi nesse contexto que surgiu a versão dos 70, a Septuaginta. Tá? Então aqui a gente está trazendo um pequeno panorama histórico, geográfico, né, da situação onde que foi o útero, né?
foi o que concebeu, né? Foram nessas condições, então, que a Septuaginta foi concebida. Aí a gente consegue entender algumas coisas que a gente vai ver sobre essa aula da Septuaginta, tá? Bem, então vamos para um breve histórico. Fiz uma introdução, vamos para um histórico é, mais preciso sobre a questão da Septuaginta, tá? Bem, então, a história de como a Septuaginta foi traduzida, tá, chegou a nós através de documentos escritos muito tempo depois dessa tradução, tá? Então, por isso a história é cercada de fatos extraordinários que podem não ser verdadeiros, tá? Então, a gente não pode pegar tudo que chegou até nós como verdade. Realmente foi escrito muito tempo depois. Os antigos tinham uma, uma prática, né, de florear algumas coisas, né? Bem, que fontes são essas? São três fontes principais, tá, que nos legaram a história dessa tradução, tá? A carta de Aristeias, escrita no século II, né, depois de Nosso Senhor, trechos da obra de Flávio José, historiador judeu do primeiro século, e escritos do filósofo judeu Filon de Alexandria, que também é do primeiro século, tá? Então essas são as três fontes, né, que nos legaram a história da Septuaginta. Durante o reinado de Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, no século VI antes do Nosso Senhor, as escrituras sagradas hebraicas foram perdidas por ocasião do cativeiro imposto ao povo judeu, que em aproximadamente 587 a.C. foi deportado de Jerusalém para a Babilônia, né? Então, nós falamos antes que a Septuaginta nasceu num contexto de cultura judaica dentro do helenismo, né? Mas como é que os judeus foram para lá? Parar lá também, né? Foi por causa desse acontecimento aí, que é narrado nas escrituras também, tá? Então, lá no século VI antes de Cristo, né, sofreu Nabucodonosor, conquistou Israel, então levou os judeus para a Babilônia, tá? Esses eventos, né, são narrados na Escritura, né? As Escrituras falam novamente, foram novamente construídos no tempo de Esdras, né, durante o reinado de Artaxerxes, tá? Então tudo isso aí está lá, mais ou menos em Esdras 7, de 12 a 14, e Neemias 8:1, tá? Bem, então, século sexto até o século II, 4 séculos aí, né? Até o surgimento da Septuaginta, onde os judeus permaneceram ali, vivendo como helênicos, né? Uma terra estrangeira, até que a Septuaginta aparecesse, então, 3 séculos mais tarde. Muito bem. Bem, o conjunto de manuscritos hebraicos mais antigos que chegaram até o nosso tempo é conhecido como texto massorético, tá? Nessa compilação das escrituras, o texto foi transcrito com a omissão das vogais, né? Com origem no século VI depois de Cristo, né, o texto massorético possui este nome por ter sido desenvolvido por um grupo de judeus conhecidos como os massoretas, que desde então se tornaram os responsáveis em conservar e transmitir o texto hebraico. Bem, então, não sei se todo mundo sabe disso, mas os textos hebraicos mais antigos que chegaram até nós são do século VI depois de Cristo. A Septuaginta, nós falamos aqui, é do século III, né? Antes de Cristo, certo? Então, portanto, aí nós temos 9 séculos, né, de distância, quase 1000 anos de distância entre o aparecimento da Septuaginta e os primeiros textos judaicos na língua hebraica. Mas a Septuaginta foi uma tradução, né?
Só que os textos que deram origem à Septuaginta se perderam. Algo muito interessante isso. Se perderam. E o que chegou até nós como mais antigo das escrituras hebraicas é o texto helênico, é o texto grego, é o texto da Septuaginta. Daí a grande importância dessa tradução e dessa recensão, né? Grande importância. Então, daí já podemos imaginar e inferir algumas coisas que nós veremos mais à frente, na nossa quarta aula, né? Que Jesus, os judeus da época de Cristo e os apóstolos usaram a Septuaginta como texto sagrado, tá? Os textos de que eles dispunham, de que todos os judeus dispunham no tempo de Cristo, era o texto da Septuaginta. Isso aí é um dado muito interessante, tá? Então, bem anterior ao texto massorético, se conservou até o nosso tempo a versão grega das escrituras hebraicas, conhecida como a Septuaginta, ou a tradução de 70, perdida aproximadamente no século III, né? Do hebraico para o grego a partir dos mais antigos manuscritos que hoje, como comentei, já não estão mais disponíveis. O valor histórico da Septuaginta é inestimável, pessoal, é disso aí, né? E de profunda importância para a identificação do nosso cânon bíblico, olha aí, né? O que nós estamos aqui estudando, tá?